Já estamos de volta com Cidade para te falar que o Ministério Público começou a investigar as irregularidades no funcionamento de clínicas de internação psiquiátrica involuntárias aqui em Maceió. Um relatório apontou que os serviços dessas unidades não estão aptas, que essas unidades não estariam aptas a oferecer alguns serviços, foi o que eu quis dizer. Leandro Santiago tem os detalhes ao vivo para a gente, explica melhor o que o Ministério Público deve investigar. Leandro. Pois é, Bia, o Ministério Público agora teve a comissão formada por profissionais do Ministério Público Estadual e também da CESAL que fizeram esse relatório e apontaram possíveis irregularidades quanto a algumas clínicas. A gente vem falando dessas clínicas há um certo tempo, depois daquele caso que aconteceu de um paciente acabar morrendo em uma dessas clínicas, acabou sendo espancado. Sobre isso, eu estou aqui para falar com a doutora Micheline Tenório, do Ministério Público, que vai dar mais detalhes, promotora. Doutora, boa noite. Que tipo de irregularidades que teriam essas clínicas? Explica pra gente. Boa noite a todos. Bom, o Ministério Público Estadual instaurou um procedimento administrativo para investigar o que está acontecendo, para fazer uma análise desses relatórios. São relatórios que indicam algumas irregularidades no funcionamento das clínicas, principalmente com relação ao prazo que os pacientes se encontram internados, com relação ao registro, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, que as clínicas estão habilitadas para o atendimento ambulatorial e não hospitalar. Isso significa que não pode ter pessoas internadas há mais de 24 horas. Então, são várias questões. Agora, é importante ressaltar que o principal objetivo é identificarmos a possibilidade de atendermos, de ter uma prestação de serviço, de tratamento para essas pessoas que são dependentes químicos. Só para esclarecer, a internação involuntária, aquela contra a vontade do paciente, ela não é ilegal, mas ela não pode ser feita por qualquer clínica e ela tem que seguir um certo tempo. Explica para a gente. Exatamente. De acordo com a norma que existe no nosso país, é preciso que essas pessoas sejam atendidas em pontos que fazem parte da rede de atenção psicossocial e precisa ter um prazo. O prazo são 3 meses. Então, é necessário que as pessoas fiquem internadas por 3 meses, com a lei que existe hoje. Essa investigação, ela tem um prazo? Como é que ela vai ser feita? As clínicas vão ser ouvidas? Explica um pouquinho pra gente. Sim, existe um prazo e as clínicas serão ouvidas. Nós, no procedimento mesmo, na portaria de instauração, já determinamos a expedição de ofício, encaminhando os relatórios para as clínicas e oportunizando para que cada clínica preste seus esclarecimentos pontuais. Até lá, as clínicas podem continuar funcionando? Sim, veja, pela portaria do Ministério Público não há proibitivo algum. Agora, a investigação dura 1 ano, mas podem acontecer sanções a essas clínicas antes do fim da investigação? O procedimento administrativo ele não estabelece sanções, Vai ser de 1 ano, sendo prorrogável, podendo ser prorrogado se houver necessidade, mas no trâmite desse procedimento administrativo poderão ser expedidas recomendações, poderão ser ajuizadas ações, a depender do que a gente identificar de irregularidade. Tá certo, doutora. Obrigado pelas informações. E a gente vai continuar acompanhando passo a passo dessas investigações. Como a doutora disse agora, o problema não é a internação involuntária, e sim como ela é feita e onde ela está sendo feita. Então vai ser uma longa investigação, mas à medida que forem ocorrendo as situações, a gente vai ter mais detalhes. Volto com você, Bia. Leandro, boa noite. Eu gostaria de aproveitar que a gente está ao vivo com a promotora para questionar também sobre a questão do credenciamento dessas clínicas, o chamamento para um credenciamento por parte do governo. A gente tem acompanhado essa problemática em torno das clínicas, das comunidades terapêuticas ou clínicas de internação involuntária. Mas eles também respondem que está tudo ok, que tem toda a regulamentação, que tem os documentos, que eram fiscalizados e que é o governo que tem que lançar o edital. Pergunta para a promotora, o governo está pecando também? Falta o governo lançar um edital de credenciamento? É esse o problema ou é realmente a atividade das clínicas que não está condizendo com o que elas podem realmente fazer?
A Bia, lá no estúdio, está questionando sobre o fato de muitas clínicas estarem alegando que elas estão ok, só que falta o governo lançar o edital de credenciamento para que elas possam estar qualificadas. Pelo que vocês viram, o governo também falha nesse aspecto, doutora, ou não foi investigado? Veja, em verdade, pelo que está estabelecido nas normativas pertinentes ao tratamento do dependente químico, as clínicas, como estão cadastradas apenas para prestação de serviço ambulatorial, elas não poderiam internar, elas não poderiam estar com pessoas para mais de 24 horas em suas dependências. Então, assim, existe uma série de irregularidades que perpassa pelos gestores estadual e municipais, mas também perpassam pelas clínicas. Então, é necessário que a gente faça um cotejamento do que a gente tem de norma, de legislação, porque essa legislação precisa ser obedecida, não é? É o que a gente tem hoje no Brasil previsto, é isso. Só pode ser internado para tratamento do usuário de droga, álcool e outras drogas, o dependente, em pontos da rede de atenção psicossocial. E as clínicas que podem internar seriam clínicas que participem do cadastro nacional habilitadas para internação e não para tratamento ambulatorial. Então, é uma série de irregularidades que a gente vai analisar no decorrer do procedimento administrativo e, para isso, a gente vai precisar ouvir todas as partes interessadas. Por isso que vai ser uma investigação de 1 ano, podendo ser prorrogável, né, Bia? Então vai ter muita clínica para ser ouvida e vai ter que se rever também isso, como disse agora, vai ter que, como disse agora a doutora, é um pouquinho de problema de todos os lados. Volto com você.